Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, não se assustem com as luvas, é só uma artrite que tem incomodado muito nesses dias. Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje na Epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17 e 25. Diz assim a palavra do Senhor. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, vem falar ao nosso coração através dessa palavra, vem nos tocar a profundeza do nosso coração para que desejemos, numa santa compulsão, andar no Espírito. E aí não satisfaremos os desejos da nossa carne. Fala conosco hoje, em nome de Jesus. Amém. O desejo do nosso coração é estimular cada um de vocês, a nos estimular mutuamente, a andarmos no Espírito. No texto lido, Paulo estabelece um contraste visível entre o andar no Espírito e o andar na carne. Para nossa maior orientação neste sentido, devemos ler todo o contexto que vai do versículo 1 até o versículo 26. O apóstolo Paulo chama aqui a atenção dos seus leitores em toda a região da Galácia para a grande diferença entre o andar religioso da lei e o andar na liberdade do Espírito que acontece mediante uma legítima intimidade com o Cristo vivo. Essa liberdade do Espírito nos leva a um andar segundo o querer de Deus, não segundo o nosso. Somos livres sim, mas para fazer a vontade de Deus. Um grande perigo tem rondado toda uma geração de cristãos em nossos dias. Esses cristãos têm tomado decisões e agido sem consultar o Senhor de maneira autônoma, vivendo sob uma pretensa liberdade. Decidem tudo simplesmente baseados nos seus achismos, sem consultar ao Senhor. E qual o resultado desse agir? A revelia de Deus. O resultado é catastrófico. É o mesmo que agitar um enxame de marimbondos, de abelhas violentas espirituais, trazendo desespero, sofrimento, confusão, dor e muita frustração com a religião. As pessoas não têm a devida paciência e perseverança para esperar pela resposta de Deus às suas consultas, e o resultado é que acabam culpando Deus pelos resultados, pelos seus fracassos e pelos seus resultados negativos. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, foi enviado para ser o nosso consolador, o nosso conselheiro e o nosso guia infalível. A maioria de nós não tem o menor problema em aceitar a obra do Espírito Santo, desde que ele não interfira em nossas escolhas pessoais. E isso é trágico. Não somos mais de nós mesmos, nós somos do Senhor, propriedade exclusiva de Deus. Conhecemos pouco esse andar no Espírito referido aqui pelo apóstolo Paulo nesse contexto. Há somente duas formas de um cristão andar, na carne ou no Espírito. Se estamos andando numa, certamente não estamos andando na outra. A escolha é nossa. A carne tem os seus próprios interesses, sua vontade, seus caprichos e seus apetites. O cristão carnal faz tudo que escolhe e deseja fazer para agradar aos apelos da carne e só depois comunica ao Senhor. E eu repito, isso é trágico. Já o andar no Espírito é justamente o oposto. O cristão espiritual escolhe por amor a Cristo fazer a vontade do Espírito, seus ouvidos são treinados para ouvir a voz mansa e suave. Eu peço perdão aos irmãos porque tem um carro de som lá fora, de vez em quando interfere, mas a gente vai seguindo assim mesmo. Em Romanos 8:6, o apóstolo Paulo diz: porque o pendor, ou a inclinação da carne, dá para a morte, mas o do Espírito para a vida em paz.
Assim como Jesus andou segundo a vontade do Pai, devemos andar de acordo com a vontade do Espírito Santo. Se formos bem honestos, iremos admitir que o céu é o último lugar que buscamos quando queremos orientação para uma decisão. Em Números 9, 22 e 23, lemos que havia uma nuvem e uma coluna de fogo que guiava o povo de Deus no deserto dia e noite. Os filhos de Israel seguiam sempre essa presença sobrenatural. Se a nuvem ou a coluna de fogo parava, Israel parava. Se seguia, Israel seguia. E glória a Deus por isso. Séculos depois, no Novo Testamento, outra nuvem e outra coluna de fogo desceu para cuidar dos cristãos. Veio na forma de línguas de fogo e parou sobre os 120 discípulos de Jesus reunidos no cenáculo no dia do Pentecostes. Mas aquela chama não se extinguiu ali. Ela alcançou os que estão perto e alcançará os que estão longe. A partir dali, os cristãos genuínos passaram a viver no Espírito. O Espírito Santo passou a habitar neles, mas é preciso mais que isso, é preciso rendição, submissão à liderança e vontade do Espírito Santo. Isto se constitui num genuíno andar no Espírito. Andar no Espírito é dizer sim às promessas de Deus para nós. Agora preste atenção. A voz do adversário, além de gritar acusações, leva-nos a agir intempestivamente sem consultar a palavra de Deus. A voz da nossa carne leva-nos a buscar satisfazer os seus prazeres e saciar seus apetites, também de forma incontrolável. A voz do mundo apregoa todos os meios para darmos vazão aos nossos apetites, enquanto a voz do Espírito Santo irá nos encorajar a confirmar a sua direção através da oração e da palavra de Deus. É preciso fazer calar as outras vozes que, como zabumbas retumbantes, querem impedir que ouçamos a voz suave do Espírito Santo de Deus. No texto citado, Paulo aponta princípios para um caminhar seguro na presença de Deus. Primeiro, quando o Senhor ordena, só temos que obedecer. E ele diz: andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Se levarmos a sério aquilo que o Espírito de Deus nos orienta, de forma suave em nosso coração, não cairemos nas astutas ciladas do maligno e da carne. Quando cedemos a esses apelos, o resultado é sempre dor, tormento e morte. A preocupação do apóstolo como pai espiritual e um pastor responsável é fortalecer seus leitores na Galácia para resistir a tais inclinações. Andar no Espírito é fazer o oposto que a nossa carne deseja. Segundo lugar, segundo princípio, devemos obedecer mesmo em detrimento do nosso próprio querer. Carne e espírito são opostos entre si. Não há como conciliá-los. A carne não se converte, precisa ser domada. A carne se converterá quando Jesus voltar. Só aí a carne corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Aí vem o terceiro princípio. Não basta ter ou viver no Espírito. É preciso andar no Espírito. E andar no Espírito pressupõe movimento. O cristão tem que estar sempre em movimento, fazendo a vontade de Deus. Dons sem frutos para nada aproveitam. O Senhor espera de nós uma plena rendição ao completo governo de Jesus. Andar, repito, testifica do viver. Aliás, é o que Paulo nos afirma neste versículo. O desejo de Deus é que andemos seguros sob o comando e diretriz do Espírito Santo. Esse andar nos tornará frutíferos. Passaremos a manifestar traços do caráter do Espírito de Deus, como amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que andam no Espírito crucificam a carne com as suas paixões e inclinações. O que o Espírito de Deus deseja falar aos que têm ouvidos para ouvir hoje? Primeiro, ainda há tempo de você parar aí mesmo onde está e dizer não ao mundo, não ao diabo e não à carne.
Será que essa decisão, esse empreendimento, esse relacionamento, ou seja lá o que você pretende fazer, é da vontade de Deus? Segundo, se você consultou e o Senhor ainda não se manifestou, então pare, se aquiete e espere a hora de Deus. Terceiro lugar, Deus não está procurando religiosos cheios de regras, mas adoradores cheios dele, que andem na sua presença. Não basta ter ou viver no Espírito, é preciso andar no Espírito. Ele é a nossa segurança. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos andar no Espírito. E isso é impossível a nós, Senhor, mas sobre a tua mão, sobre a tua vontade, nós conseguiremos, Pai. Que o Espírito Santo, ele tenha poder absoluto sobre as nossas vidas e nos faça andar nele. E aqui apresentamos todas as nossas demais impossibilidades, que o Senhor esteja operando grandemente. Nós te pedimos pela saúde de Íria, pela saúde do irmão Rivaldo, pela saúde de Maneco e por todos os amados que estão enfermos no nosso meio, pelas famílias, pelos lares. Que o nome do Senhor em todas as coisas seja em tudo glorificado. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe.